Vamos meditar na Palavra de Deus com a Núbia Siqueira. Como eu disse na meditação passada, essa mensagem do apóstolo Pedro, ali em Atos 2, que é o primeiro sermão, é uma das pregações mais importantes da Bíblia. E quando eu disse para vocês meditarem em cada versículo, é porque tem princípios aqui da pregação. Eu já tinha comentado um ponto dessa pregação, mas tem um outro ponto, só voltando um pouquinho. A pregação é cristocêntrica. Você vê que Pedro fala do Senhor Jesus todo o tempo. Ele faz com que o povo volte os seus olhos para Jesus. Então, isso aqui lança um olhar para que nós possamos não somente avaliar as pregações que nós ouvimos, mas aprender como é que nós devemos falar a respeito da palavra de Deus. É possível você ver o Senhor Jesus em toda a Bíblia, do início, desde Gênesis ao Apocalipse, porque o Senhor Jesus ele é o protagonista das Escrituras. Então, quando você vê José no Antigo Testamento, ele é um tipo de Jesus. Quando você vai passeando pelas Escrituras, você vai vendo Jesus em tudo. Então, no sermão de Pedro, você percebe que ele coloca o Senhor Jesus e ele fala de uma forma muito ousada, porque a crucificação tinha acontecido há pouco tempo. E ele vai justamente colocar o dedo nesse ponto nevrálgico, ou seja, aquele que vocês crucificaram. Imagina falar isso num tempo de perseguições, de sacerdotes ali espionando tudo. Então, ele teve coragem de fazer de Jesus o centro da sua pregação. Então, o Senhor Jesus é o centro da nossa vida, é o centro da nossa mensagem, ele é o centro das nossas orações, ele é o centro de tudo. O próprio Deus deu essa primazia para o seu Filho. Então, nós não podemos levar uma mensagem para as pessoas que o Senhor Jesus não seja o centro, que as conquistas nesse mundo, que a saúde, que a vida sentimental, que outras coisas ocupem esse papel de protagonismo, né? Só o Senhor Jesus é o centro de tudo. Então, um dos pontos da mensagem, eu creio que o ponto mais importante, né? Eu vou começar a partir do 41, no versículo 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Às vezes nós podemos pensar, eu sei que muita gente, quando lê o texto a respeito da igreja primitiva, pensa assim, mas é uma igreja tão distante de nós, é uma igreja que está lá há mais de 2.000 anos atrás, é uma igreja muito atual, e o início dela ficou registrado nas Escrituras porque nós precisamos viver segundo os princípios da igreja primitiva. E é uma igreja muito ativa, embora novinha. Lembra que o Senhor Jesus, depois que ressuscitou, ele ficou com os discípulos 40 dias, depois ele subiu aos céus, e antes de subir, ele deu ordem para que os seus discípulos ficassem reunidos em Jerusalém, e eles ficaram ali por 10 dias, que completa-se aí 50 dias. Então nós temos o cumprimento dos 50 dias após a ressurreição, e logo quando o Espírito Santo desce, no primeiro dia, coisas extraordinárias acontecem. Então nós precisamos entender esse mover aqui do Espírito Santo para fundar a igreja primitiva, porque é um princípio que vale para os nossos dias, que está em vigor hoje, agora, nessa obra que nós fazemos. Então, após o derramamento do Espírito Santo, aquelas 120 pessoas foram cheias do Espírito Santo, e no primeiro dia
a igreja já começa com 3.000 pessoas. É algo extraordinário, maravilhoso. Não dá para você pensar assim, como pode? Pedro prega apenas uma mensagem. E aqui diz que 3.000 pessoas recebem essa mensagem de bom grado. E elas se entregam ao batismo. Aqui, quando fala de sorte que foram batizadas, elas aceitaram o batismo nas águas, elas aceitaram esse início de fé que era marcado pelo batismo. Aí você pensa assim, como eles conseguiram batizar 3.000 pessoas sem nenhuma estrutura? Porque hoje nós temos uma estrutura organizada de igreja, nós temos batistério, nós temos obreiros, auxiliares que nos ajudam, né? E quando você pensa em batizar 3.000 pessoas já é difícil? Imagina naquela altura. No primeiro dia, Pedro acabou de pregar, e olha o que acontece quando a palavra pura é pregada. As pessoas imediatamente se identificam com aquela palavra. A palavra tem o poder de quebrar as opiniões, de quebrar a religiosidade, de quebrar aquela maneira errada de pensar, que vem, de repente, dos pais, das gerações, das tradições. A palavra de Deus quebra isso. Lança por terra toda aquela dureza do coração. Só a palavra de Deus tem esse poder. E aí 3.000 pessoas se decidem pelo batismo. Ou seja, mais abaixo vem um versículo que fala que foi Deus que acrescentou essas 3.000 almas, porque é Deus quem faz essa obra. É Ele que trabalha com a palavra, só a palavra dele. Ele não tem compromisso de trabalhar com a minha palavra. Ele tem compromisso de trabalhar e de honrar a palavra dele. Então, quando Pedro prega o evangelho, ele cita as escrituras de forma prática, ele mostra o que estava escrito no passado e o cumprimento daquilo no presente, e imediatamente o Espírito Santo trabalha na mente daquelas pessoas e as escamas dos olhos saem e elas enxergam a verdade ali. Há um quebrantamento no interior e vem o arrependimento. Então, esse receber de bom grado significa que eles foram tocados ao arrependimento. Eles perceberam que Jesus era o Messias, não pelo convencimento humano, mas pelo convencimento do Espírito Santo. Hoje nós vemos o Evangelho ser pregado de várias formas. Quando você abre a internet, de repente a sua rede social entende que você gosta de um conteúdo e joga uma pregação de alguém ali. E você vê o evangelho sendo pregado de várias formas, até como mensagem de autoajuda, de coach. E o evangelho não é isso. O evangelho não vem de uma boa ideia humana, não vem através de uma estratégia de marketing. Muitos pregadores ficam pensando: o que eu posso fazer para que a minha igreja cresça, para que eu alcance um maior número de pessoas, um público maior? E aí vem muitas ideias que são tiradas até do meio secular, ideias que vêm de sabedoria humana. Mas qualquer recurso humano que é usado jamais vai trazer o resultado que nós vemos aqui. No primeiro dia, na primeira pregação, o número salta de 120 pessoas para 3.000 pessoas. Isso é extraordinário, nós precisamos meditar nisso, nós precisamos sonhar com isso, orar para que isso aconteça nos nossos dias. Porque o Deus que fez isso no passado, ele continua o mesmo. Hebreus, uma das palavras mais poderosas do livro de Hebreus, um dos versículos que eu mais tenho comigo, carrego comigo, todos os dias eu me lembro, é que o Senhor Jesus é o mesmo. Ele foi ontem, ele é hoje e será para sempre o mesmo Deus, o mesmo Senhor onipotente, onipresente, atuante. Então,
isso que aconteceu não pode ficar só lá na igreja primitiva, isso tem que acontecer nos nossos dias. Nós não podemos pregar a palavra de Deus e aceitar que nada aconteça. Porque quando a palavra de Deus é pregada, sinais e maravilhas acontecem. Pessoas são quebrantadas, pessoas são transformadas. Quando a palavra de Deus chega, há revelações. Ela revela para nós quem nós somos, o que nós precisamos. É como se o flashback de uma vida toda passasse ali em segundos. A palavra de Deus tem esse poder. Então, a pergunta é: o que está acontecendo nos nossos dias, nas nossas igrejas? O que está acontecendo quando os nossos maridos pregam? Nós temos visto o agir de Deus dessa forma? Porque essas pessoas não foram acrescentadas só em número. Elas não viram ali, eu acho que a mensagem desse homem é muito boa, eu acho que eu vou para essa igreja. Não existia nem igreja. As pessoas aceitaram a mensagem porque viram Deus ali naquele momento. Elas foram tocadas pelo Espírito dele. Não foram convencidas pelo homem, não foram convencidas por Pedro, porque Pedro nem tinha essa capacidade de convencer ninguém. Humanamente falando, Pedro não tinha capacidade, nem ele mesmo estava convencido. Alguns dias atrás ele tinha negado o Senhor Jesus. É pelo Espírito de Deus. Então as pessoas, nós não podemos pensar que as pessoas chegam à igreja e elas são apenas números. Elas estão aceitando a instituição, elas estão aceitando fazer parte de um clube de pessoas. Não, nós temos que desejar ver pessoas sendo acrescentadas pela conversão, pelo novo nascimento. Quando fala aqui que 3.000 almas se ajuntaram ali, se uniram aos 120, perdão, quando fala aqui de 120 pessoas, o número, saltou, houve uma multiplicação tão extraordinária, porque Deus é assim, ele multiplica as coisas, a matemática de Deus é maravilhosa. Você vê de 5 pães e 2 peixinhos, ele alimenta uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Quando ele multiplica mesmo. Então, ele multiplicou de 120 para 3.000. O que nós temos visto hoje, essa multiplicação, nós temos presenciado esse milagre todos os dias, porque os discípulos viram isso acontecer. Os seus olhos testemunharam esse milagre. Não só de agora nós temos 3.000 pessoas nos seguindo, mas pessoas cheias de opiniões, cheias de si, pessoas problemáticas. Não, 3.000 pessoas convertidas. E nós vamos ver como é que essas pessoas passaram a viver. Elas não se juntaram por agremiação, elas se juntaram pelo novo nascimento. Elas nasceram de novo. É diferente. Elas se tornaram 3.000 pessoas em um só espírito, uma só alma, um só coração com os discípulos. Isso faz toda a diferença, né? E aí a vida diária, porque aqui a partir do 42, nós veremos como essas pessoas passaram a viver. Porque quando nós nos convertemos, a nossa maneira de viver muda. Antes aquelas pessoas tinham hábitos completamente diferentes, mas agora Lucas, que é o escritor aqui do livro de Atos, vai nos mostrar que essas pessoas mudaram a sua maneira de viver. Porque quando o Espírito Santo chega na nossa vida, nós amanhecemos de uma forma diferente, porque nós passamos a falar com Deus logo nos primeiros momentos do nosso dia. A gente sabe que a maneira como nós nos portamos nos primeiros minutos é a maneira como nós vamos viver durante todo o dia. A nossa maneira de ver o mundo, de tratar as pessoas, de reagir, de agir, tudo muda. Então, ele vai nos mostrar um resumo do que passou a ser o dia a dia dessas pessoas, né? E aí o 42 fala: e perseveravam
Vamos ver no que elas perseveravam. Essa palavra perseverança, nos nossos dias, ela perdeu muito do significado, porque nós estamos diante de uma geração muito fraca. Uma geração que não consegue dar continuidade nos seus propósitos, nas suas resoluções de vida. As pessoas até começam alguma coisa, mas elas não vão em frente, elas não terminam aquilo. Você vê que muitos começam a faculdade, mas param, começam um tratamento, mas param, começam a ler. Eu vou ler a Bíblia toda no começo do ano, mas não conclui. Quando você pergunta, quem aqui já leu toda a Bíblia? Quem aqui lê a Bíblia todos os dias? Muitos já tomaram a decisão, mas pouquíssimos completaram cumpriram com aquilo que prometeram. Por quê? Há pouca perseverança. Então, o recebimento com o Espírito Santo já trouxe uma mudança, porque aquelas pessoas tomaram uma decisão e elas perseveravam naquela decisão. O Senhor Jesus fala sobre perseverança. Se você lê nos evangelhos, ele fala, inclusive, que a salvação é para aqueles que perseverarem até o fim. Então, o reino dos céus não é para quem começa a sua jornada cristã, é para quem começa, cumpre e termina até o fim. Por isso que se, de repente, nós lançamos palavras diante de Deus com o voto, nós tomamos uma decisão e não cumprimos, está faltando perseverança, nós precisamos nos consertar nisso. Está faltando força espiritual, está faltando seriedade com o compromisso. A marca da igreja primitiva aqui, a primeira marca da igreja primitiva, daquelas 3.000 pessoas que se converteram, mais os 120, é que eles eram perseverantes. Eles não ficaram saltando assim, de decisão em decisão. Hoje uma coisa, amanhã outra coisa. Não, eles perseveravam naquilo. Olha, o que os discípulos estão ensinando, o que os apóstolos estão falando, o que dizem as escrituras, eles perseveravam, né? E vamos ver aqui agora nos detalhes o resumo de como eles viviam o seu dia a dia, né? Aqui diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina? É a palavra, é a disciplina que vem através das escrituras. Então, eles perseveravam naquela disciplina, naquela palavra. É impossível você caminhar com Deus e não ter amor pelas escrituras. É impossível você falar, eu sou batizado com o Espírito Santo, e não ser uma pessoa sedenta pela palavra de Deus, que tem um compromisso de estar ali todos os dias aprendendo. Quem é cheio do Espírito Santo carrega essa marca. Ela é uma pessoa que ama a palavra de Deus, que quando ela abre a Bíblia, ela escuta a voz de Deus, ela reconhece que a Bíblia é a boca de Deus, a Bíblia é a autoridade sobre a sua vida. E se a Bíblia ordena alguma coisa, é Deus ordenando. Então ela se submete àquilo, ela se submete àquela palavra. A Bíblia não é um livro de história, não é um livro de conhecimento teórico, não é um livro que eu estou aprendendo aqui porque eu preciso pregar, eu preciso ensinar. Não, ela é a palavra de Deus. Essa palavra tem autoridade sobre a nossa vida. Essa palavra aqui é a palavra do Deus que chamou à existência todas as coisas e que quando nós lemos com desejo submisso de obedecer, coisas novas são criadas dentro de nós. Então, não é um ensinamento religioso, ler a Bíblia todos os dias. Não, quando nós lemos e meditamos na palavra todos os dias, Deus cria virtudes poderosas dentro de nós. Ele nos dá forças, Ele nos transforma, Ele ilumina a nossa mente. Os nossos olhos físicos não conseguem enxergar, mas coisas extraordinárias acontecem, porque essa é a palavra viva do nosso Deus. Quando você toma a Bíblia nas mãos, é Jesus. Quando João fala que a palavra se fez carne,
Imagina, a palavra de Deus andou no nosso meio. Jesus estava ali andando no meio dos homens no seu tempo, ali em Israel. E hoje essa palavra está aqui, escrita. Esse povo da igreja primitiva não tinha essa palavra como nós temos. Então eles tinham sede de ouvir o que os apóstolos ensinavam. Aqui fala, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles estavam ali sedentos. O que os apóstolos estão dizendo? O que eles têm para nos ensinar? E aí eu pergunto, qual é a sede que nós temos de ouvir o que Deus tem a nos ensinar através da palavra, através das reuniões, através do homem de Deus que está no altar? Porque se não há sede, nós passamos a ouvir a palavra como uma palavra comum, que nós temos sempre. E não é assim. Por que que as pessoas não têm esse desenvolvimento na fé, esse conhecimento mais profundo das Escrituras? Porque falta sede, falta desejo de aprender. Às vezes você vê uma pessoa que entende sobre tantos assuntos, ela entende tudo sobre a guerra, ela entende tudo sobre alimentação, ela entende tudo sobre doença, ela entende tudo sobre moda, mas ela entende tão pouco sobre a palavra de Deus. Ela aprendeu tão pouco das Escrituras. E a palavra de Deus, nós podemos dizer que ela é o lugar seguro para conhecermos a vontade de Deus. Muita gente fala assim, eu não sei qual a vontade de Deus para a minha vida, eu não sei qual o propósito que Deus tem para mim. Leia a Bíblia é a revelação máxima de Deus. Quando nós lemos a palavra, o Espírito Santo tem um compromisso de falar conosco. Então falta muito essa sede. Aqui eles perseveravam. Todos os dias eles estavam ali sedentos, com o coração, com a mente pronta para receber o ensinamento. Como é que nós nos preparamos para vir para essa meditação? É assim, é mais uma meditação, é mais um dia que eu vou ali ler a Bíblia. Não, é um dia extraordinário que nós temos o privilégio de ler as Escrituras. Quantas pessoas estão desejando ter 10 minutos do que nós temos? Elas têm tão pouco, nós temos um banquete. Isso que Deus está nos dando é um banquete. Mas como falta essa sede, né? Como falta esse desejo de crescer na graça, no conhecimento do Senhor Jesus. Oséias fala que nós temos que conhecer a Deus e prosseguir conhecendo. Todos os dias, imagina. Então, um dia que você não cresce no conhecimento da vontade de Deus, da pessoa do Senhor Jesus, é um dia perdido. Mesmo que você tenha feito uma atividade física, mesmo que você tenha lido alguma coisa secular, que você tenha feito as suas atividades em casa, na igreja, mas você não cresceu no conhecimento do Senhor Jesus, é um dia perdido. Nós vivemos para conhecê-lo. Há tanto na pessoa dele para que nós venhamos conhecer, desejar conhecer, amar, nos aprofundar. Há tanto que ele quer nos revelar. E quanto mais uma pessoa conhece a respeito de Jesus, mais profunda se torna a sua fé, as suas convicções, a sua mensagem. Quando ela fala com uma propriedade de quem sabe o que está falando. Não é de alguém que está se aventurando a falar dele. Ela conhece. Né? Então, nós precisamos aprofundar a nossa fé. Mas esse aprofundamento vem do desejo que cada uma tem. Quantas esposas estão a acompanhar a meditação agora? Mas cada uma tem uma sede por Deus. Cada uma traz dentro de si um desejo. Umas mais, outras menos, outras nenhuma, outras talvez estão por uma obrigação. E aí o Espírito Santo não se revela, o Espírito Santo não pode compartilhar as grandezas de Deus. Ele não pode, ele só dá para quem tem sede. Lembra que o Senhor Jesus disse lá em João 7, quem tem sede, vem a mim. Quando nós não temos sede, nós até podemos chegar à Bíblia, mas esse texto poderoso, essa mensagem poderosa não vai entrar dentro de nós.
Não vai ser um rio, uma fonte jorrando ali dentro. Ela vai ser de um conhecimento teórico apenas. Então, hoje nós precisamos conhecer mais a Deus, mais a vontade de Deus, mais a misericórdia, o amor, a justiça, a fidelidade dele. Nós precisamos conhecer a uma face maravilhosa, doce de Deus para se revelar para nós. Mas qual é o desejo que nós temos de conhecer? Qual o tempo que nós temos para passar com ele? Quanto da nossa mente ele vai ter? Porque ele quer se revelar, mas muitas vezes a nossa mente está preocupada com outras coisas. Nós precisamos praticar a presença de Deus. O que é praticar a presença de Deus? É pensar nele o tempo todo. Você está lavando louça, você está pensando nele, você está limpando a casa, você está no transporte público e a sua mente é dele. Então, há uma união ali, há uma comunhão. Você pensa nele e ele se revela, ele fala. E ele fala, ele tem, sabe, o Senhor Jesus é tão maravilhoso que ele tem o prazer de falar coisas pessoais conosco, coisas que ele nunca revelou para ninguém. E ele vai lá e revela para você. Mas ele tem que ter a nossa mente para isso. O nosso coração tem que estar à sua disposição, por isso que Paulo fala, né? No que pensar? No que é justo, no que é verdadeiro, no que é de boa fama. O nosso ser por inteiro tem que estar nas suas mãos. Não é uma parte do nosso dia, é toda a nossa vida, é todo o nosso dia. Por isso, quanto menos nós nos envolvermos com esse mundo, mais Deus vai ter de nós. E ele usa uma pessoa à medida que ele tem essa pessoa. Essa pessoa é dele. Quanto mais Deus tiver de nós, mais ele vai ter prazer de nos usar como instrumentos nesse mundo. Outra característica aqui está escrito, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Ou seja, eles tinham prazer de estar uns com os outros. A igreja cheia do Espírito Santo tem essa marca, ela é unida. Não é unida porque essa pessoa se parece comigo. Eu sou unida porque ela gosta das mesmas coisas. É uma união que vem do Espírito Santo. É uma união espiritual. Não é um companheirismo que você vê numa faculdade, que você vê numa fábrica, numa loja, que você vê, de repente, nas pessoas que viajam juntas numa excursão e desenvolvem uma amizade. Não é aquela amizade que essa pessoa é minha amiga desde a infância, eu conheço desde a infância, então eu tenho um grupo aqui no WhatsApp, as 10 amigas desde a infância. Não, essa comunhão aqui é uma comunhão que nasceu de sermos provenientes de uma família, ou seja, é uma união de irmãos, de filhos do mesmo pai. Então, hoje nós podemos ver que às vezes as pessoas estão juntas na igreja, mas elas não têm comunhão, elas apenas estão juntas, porque elas não pensam da mesma forma, elas não têm o mesmo objetivo de vida. Aqui eles tinham prazer de estar juntos, por quê? Porque eles queriam conhecer mais de Deus, eles queriam conhecer mais da disciplina, eles queriam levar a mensagem juntos, eles tinham o mesmo pensamento, o mesmo objetivo de vida. Muitas vezes você até está num grupo e você percebe que as pessoas, vamos nos reunir para orar aqui, vamos nos reunir para limpar a igreja, vamos nos reunir para evangelizar. As pessoas às vezes estão juntas, mas elas são separadas. Essa união aqui é uma união muito profunda, porque é uma união espiritual. Então, é importante que a igreja de Jesus tenha essa união. A união da igreja primitiva era numa esfera de alma. Não é a união de corpo. Às vezes você tá junto, tem ali 200 pessoas juntas. Elas estão unidas de corpo, mas elas não estão unidas de alma. A união de alma, de objetivo, só o Espírito Santo faz. E quando ele faz, nós não reparamos nas diferenças, porque as pessoas estão diferentes, não é?
Às vezes eu posso estar junto ali com uma pessoa que é mais nova do que eu. Eu tenho 50 anos e a outra tem 20 anos, mas isso não é um problema. Ou ela é mais velha, ela tem 60 anos, mas não é problema, porque o Espírito Santo uniu. Eu posso ter menos estudo, a outra ter mais estudo, mas isso não é problema, o Espírito Santo uniu. Uma pode ter um jeito de falar mais extrovertido, né? Falar mais, rir mais. A outra pode ser mais tímida, mais quietinha, mas isso não é problema, porque o Espírito Santo que criou essa união. A união provocada pelo Espírito Santo é de unidade. Todos se tornam um. E nós temos que buscar isso todos os dias. Entre os obreiros, entre os membros, nós precisamos ser um, ter a alegria de estar juntos, num só pensamento, num só sentimento, num só propósito, né? E eles tinham também o partir do pão. O partir do pão aqui não significa só a Santa Ceia, né? O partir do pão significa que eles tinham prazer até de fazer também as refeições em comum ali. O Senhor Jesus lançou muito esse princípio quando esteve com seus discípulos, né? Nós vemos que ele ensinava muito quando estava à mesa. O momento das refeições era um momento de restauração, de cura, de conhecimento. O Senhor Jesus reunia os discípulos ali, as pessoas em torno da refeição, e ele ministrava, ele ensinava. E a igreja primitiva também tinha esse momento. Eles se reuniam, eles tinham um momento da Santa Ceia, um momento de dividir o cálice e o pão, mas eles também comiam junto, eles também se reuniam juntos, né? E depois, um outro princípio, eles oravam. Então, olha só, quando eles se reuniam, o que o Espírito Santo está querendo nos dizer com esse versículo? Quando a igreja estava junta, né? Quando a igreja se reunia, era isso que eles faziam. Então o Espírito Santo está dizendo, é isso que vocês também têm que fazer. Então, eles aprendiam a palavra de Deus, eles tinham comunhão uns com os outros, eles eram unidos uns com os outros, companheirismo, eles eram irmãos de verdade uns com os outros, e eles oravam. Esse aqui é um outro princípio, né? Lembra que o Senhor Jesus disse, a minha casa é casa de oração, ou seja, um dos primeiros propósitos da igreja é ser um lugar onde as pessoas falam com Deus, as pessoas oram. A primeira pessoa que merece a nossa atenção ali é Deus, então é um lugar de oração. E a igreja primitiva levava tão a sério a oração que nós vamos ver aqui em Atos que houve momentos que a oração era tão forte que o chão tremia. Gente, nós nos reunimos para orar, mas muitas vezes a nossa oração não é forte assim, não é intensa assim. Eles se uniam numa intensidade, numa entrega, num desejo tão grande por Deus, numa sede tão grande por Deus, que o céu descia na terra. Quando nós oramos, nós temos esse poder de trazer o celestial para a terra. Nós estamos numa terra em trevas, num lugar ruim, mau. Nós precisamos orar, nós precisamos invocar a Deus. A oração deve fazer parte da nossa vida. Quem ora é humilde. Quem não ora é orgulhoso. Por quê? Porque quem não ora está dependendo dos seus recursos, da sua força, da sua capacidade, da sua inteligência. Agora, quem ora está mostrando para Deus, eu dependo do Senhor, está falando com as suas palavras ao Senhor Jesus, sozinho eu não posso, eu não tenho condição de fazer nada para ti. Essa pessoa está levando a sério o que o Senhor Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Gente, Jesus disse nada, nada. Nós não podemos e não sabemos fazer nada sem Ele. Então nós precisamos orar. Nós precisamos falar com Ele, nós precisamos buscar a sua ajuda, a sua intervenção, a sua sabedoria, o seu conhecimento. A igreja primitiva era uma igreja que orava.
Quando Paulo e Silas foram jogados na prisão, eles não ficaram ali falando dos sacerdotes, das autoridades que eram más, eles não ficaram ali reclamando, eles não ficaram pichando a parede, vamos contar quantos dias nós estamos aqui, poxa vida, quando é que vai terminar? Eles ficaram orando, eles ficaram louvando a Deus. Essa era a principal atividade. Quando eles se reuniam, eles oravam. Nós precisamos rever a nossa vida de oração. Muitas vezes há muito trabalho e pouca oração. Há muito ativismo no que fazer e pouca oração. A obra não pode roubar de nós esse tempo de estar a sós com Deus. Não, de maneira nenhuma. Lembra quando... eu não sei qual é a referência bíblica, mas a gente vai ver logo, daqui a alguns dias a gente vai ver, logo nos capítulos seguintes, né? Quando a igreja começou a crescer tanto e havia necessidade de dividir as pessoas para o trabalho. E os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus, separaram, né? Eles viram quem é que tinha testemunho ali, para poder ir à casa das viúvas, ajudar as viúvas, os órfãos, dividir a comida, ajudar na parte do trabalho da igreja. É nessa parte até que Estevão é separado, né? E os apóstolos falam assim, nós não temos tempo para ficar envolvidos com isso, porque nós precisamos nos dedicar ao ensino da palavra e à oração. Então, as duas atividades mais importantes dos apóstolos, olha o que eles consideravam: ensino e oração. A vida deles era para o ensino e para a oração. Como nós estamos nessa posição de levar o evangelho, nós também precisamos nos dividir ao ensino e à oração. A nossa vida tem que estar apoiada. Nós temos que ter o que dar, ensinar, mas nós precisamos ter uma vida de oração, uma vida de tempo secreto, de tempo a sós com Deus, de porta fechada com Deus, de banheiro ou de quarto, não sei onde é o momento que você faz, né, a sua vida devocional, mas tem que ter esse momento. Sem a oração, todo o nosso trabalho é em vão. Você pode, talvez, trabalhar muito na igreja. Você limpa a igreja, você evangeliza, você atende as pessoas. Mas qual o tempo de oração? Porque a oração é como se fosse a água que rega a semente que foi lançada. Sem a oração, nada germina. Não tem resultado. Lembrando que o Senhor Jesus, quando falou para os discípulos ficarem reunidos em Jerusalém, foram 10 dias de oração. O que precedeu a descida do Espírito Santo? 10 dias de comunhão, de oração, voltado ali somente para as coisas espirituais. Então, a atividade da igreja aqui é palavra, comunhão e oração. A oração mostra que nós dependemos de Deus. A oração mostra que nós reconhecemos que não podemos fazer absolutamente nada sem Ele. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Esse versículo mostra que quando o Espírito Santo vem sobre alguém, essa pessoa recebe temor. Ela passa a tratar as coisas de Deus com reverência, com santidade. Temor é uma disciplina espiritual, é uma virtude que só o Espírito Santo provoca em nós. Quando você recebe o temor, quando há essa marca de Deus na nossa vida, nós somos transformados na maneira de falar. Você não consegue falar do pastor, da igreja de qualquer forma. Às vezes, quando nós ouvimos pessoas comentando, tecendo certos comentários, fazendo certas brincadeiras, é visível que falta temor. É visível que ali, sabe, não tem freio. Aquela pessoa é capaz de falar de qualquer jeito, de qualquer pessoa, de qualquer maneira. Aqui diz que em cada pessoa, olha só, em cada pessoa, em toda a igreja,
Ai, mas que igreja maravilhosa, não é, gente? Em todas as pessoas havia temor. Temor pelas coisas de Deus, temor pela palavra, temor na comunhão. Por isso que era possível ficar em comunhão, porque havia temor. Quando há temor, você não é uma pessoa inconveniente, você respeita o espaço do outro. Quando há temor, você sabe como se portar. Nós estamos num tempo em que o temor foi abolido. Muitas vezes você não encontra temor nem no meio da igreja, nem no meio dos servos de Deus. As pessoas não têm temor. Elas se comportam e fazem coisas assim que não é conveniente, não é aceitável para quem tem o Espírito Santo. Nós estamos num tempo que as coisas sagradas caíram na banalidade. Tudo ficou banalizado. Você percebe que as pessoas tratam a Bíblia de qualquer maneira, tratam a pregação do Evangelho de qualquer forma, traduz a Bíblia de qualquer forma, faz reunião de qualquer forma. Muitas vezes nós olhamos certas pregações, né, não digo nem olhamos, mas nós tomamos conhecimento que o Evangelho está sendo pregado de certas formas assim completamente irreverentes. As pessoas vão para o altar de qualquer maneira, as pessoas não têm respeito com o altar, tratam o altar de qualquer forma, tratam a oferta de Deus de qualquer forma. A novela agora está falando de Eli e dos seus filhos, né? E fala muito da forma como Deus retribuiu a irreverência dos filhos de Eli. Fala que aquela irreverência, a forma como eles desprezavam as ofertas, como eles lidavam com as leis mosaicas, com tudo que Deus havia instituído, era de uma forma tão irreverente que aquele pecado não pôde ser expiado. Você tem ideia do que é isso? Um pecado que não tem como ter perdão, não tem como ser expiado. A iniquidade dos filhos de Eli foi tão grande que Deus riscou aquela linhagem. Eu não quero mais ninguém dessa família. Sabe o que é isso? A rejeição divina foi tão grande que Deus aboliu aquela família. Eu disse, é o que está escrito lá em 1 Samuel 2, né? A partir do versículo, acho que 26, eu disse que toda a sua casa iria me servir, quando ele fala com Eli. Mas longe de mim tal coisa. Imagina Deus falando isso, longe de mim tal coisa. E aí vem no 30 um dos versículos mais marcantes do livro de Samuel. Aos que me honram, eu honrarei. Aos que me desprezam, eles serão desmerecidos, eles serão desprezados. Eu vou desprezar. Então, é preciso haver temor com as coisas de Deus. Você recebeu uma missão dele, tenha temor em cumprir, em ver o privilégio que é. Poxa, que privilégio cuidar de pessoas, que privilégio estar em uma igreja, não importa o tamanho da igreja, que privilégio servir a Deus. Gente, servir é algo tão extraordinário que nós vamos continuar servindo lá no céu. Se você hoje está cansado de servir a Deus, não tem lugar para você no céu. Porque lá em Apocalipse fala que os seus servos o servirão, na eternidade nós vamos servir. Eu não sei o que nós vamos fazer, mas servir é um presente tão grande que é um presente que vai continuar sendo compartilhado na eternidade. É tão bom servir a Deus que Ele vai continuar nos galardoando com esse presente. Então, se hoje é um enfado, se hoje não há temor no serviço, como você pode desejar estar no céu? Então é preciso haver temor. Nós precisamos nos assemelhar aos nossos irmãos primitivos aqui da igreja primitiva, né? Ter esse temor. E aí, quando há temor, quando há comunhão, quando há sede pela palavra, o que acontece? Olha o final do versículo. E muitas maravilhas e sinais se faziam. Todos os dias algo novo acontecia na igreja. A igreja era vitoriosa, a igreja tinha a marca de uma igreja que vivia em novidade de vida.
Todos os dias algo novo acontecia. Eles não estavam ali juntos para saber da vida um do outro. O que aconteceu? Não era a última fofoca. Quais são as últimas novidades? Não, era o que Deus estava fazendo no meio do povo. Deus tinha tanto prazer naquele povo que todos os dias sinais e maravilhas aconteciam. Não tinha espaço para ego, não tinha espaço para fofoca, não tinha espaço para coisas fúteis e inúteis. Era Deus no meio deles, fazendo coisas grandes. O que está acontecendo? E eu termino agora. O que está acontecendo nos nossos dias, nas nossas igrejas, né? Uma igreja em movimento, uma igreja cheia do Espírito Santo, acontece isso também. Sinais e maravilhas. Todos os dias Deus faz algo novo. Coisas grandes, coisas extraordinárias. Nós não podemos produzir milagres. Quando falta a ação do Espírito Santo, nós tentamos substituir, sabe? Muita gente está tentando enganar, está tentando produzir os milagres fakes, sabe? Aquilo. Vamos fingir que está acontecendo coisas grandes no nosso meio. Não é nada produzido pelo homem. É Deus que faz os sinais e maravilhas. Pessoas quebrantadas, pessoas se convertendo, pessoas sendo salvas, sendo cheias do Espírito Santo, pessoas sendo curadas, pessoas sendo levantadas para servir. Coisas novas acontecem. Se não acontece nada numa igreja, é sinal que aquela igreja está morta, que aquela igreja está sem vida. O Espírito Santo não está agindo ali. Para ver esses sinais e maravilhas acontecendo, eu preciso me dedicar à oração, à palavra. Eu preciso viver essa comunhão sincera uns com os outros. Para acontecer os sinais, olha o que veio antes. Muitas vezes nós nos prendemos a algum versículo maravilhoso, nós começamos a buscar o cumprimento daquela promessa, daquele versículo, daquilo que nós gostamos, mas nós não observamos o que veio antes. Então a gente tem que praticar o que veio antes. Então que cada uma, nessa meditação, volte os seus olhos para a sua missão, para o seu propósito de vida. O que Deus tem feito através da minha vida? Como está o meu serviço? Eu tenho tido esse temor, essa reverência, essa santidade, porque se o Espírito Santo habita em mim, ele é santo, a santidade dele vai ser visível, né? Deus abençoe a todas, um bom dia.